certos homens ficam identificados com os estúdios para que trabalharam. É esse o caso de James Cagney e da Warner, uma parceria duradoura, apesar das numerosas separações. Casais e pares, James Cagney e Jack Warner. A Primeira Guerra Mundial chegara ao fim, tendo feito milhões de mortos. Esta Primeira Guerra Industrial permitiu que a economia e a ciência dessem um gigantesco salto em frente. Um paradoxo da humanidade. Uma nova era estava a começar. Foram vários os novos movimentos e tendências que surgiram, tendo como ponto comum a liberdade de expressão e o desejo de deixarem para trás o território da arte tradicional. Entre eles, os surrealistas, a Bauhaus, o jazz, Picasso, Modigliani, Man Ray e Isadora Duncan. Houve ainda a arte déco, com os seus feitos arquitetónicos, o penteado à Louis Brooks, a moda de Poiret e a criação do Chanel número 5. De Méliès aos expressionistas alemães, a Europa era terreno fértil para o desenvolvimento da arte cinematográfica. Mas a Primeira Grande Guerra veio permitir aos americanos tornarem-se os maiores produtores de filmes do mundo em apenas 3 anos. Sob a pressão dos organismos censórios, os cenários tornaram-se cada vez mais convencionais para preservar os valores morais americanos. No entanto, estes dois visionários levaram até ao fim aquilo a que se tinham proposto. Jack Warner apostou tudo no sonoro, tendo revolucionado a indústria do cinema. James Cagney, pelo seu lado, tornou-se presidente da Associação de Atores para defender melhor a sua corporação. Na verdade, eu e os meus irmãos éramos muito diferentes uns dos outros. O Harry era austero e moralista, o Sam divertido e afável, e eu, Jack, era o único que amava a vida e queria aproveitá-la ao máximo. No entanto, quando começámos, nada fazia prever que seríamos os fundadores de um dos maiores estúdios de cinema de Hollywood. O meu pai deixou a Rússia para fugir aos pogroms, as perseguições aos judeus. E emigrou para os Estados Unidos, onde começou a trabalhar como sapateiro. O negócio correu-lhe bem e não demorou para que viéssemos ter com ele. Foi quando passámos pelo controle da imigração que os funcionários alteraram o nosso nome de Varnesky para Warner. O primeiro sinal do destino. Graças ao trabalho de toda a família, os meus pais não tardaram a abrir várias lojas. Vivíamos bastante bem numa Nova York que ainda estava a tomar forma. O novo século acabara de entrar e descobrimos as primeiras imagens animadas num dos Nickelodeons de Thomas Edison. Apercebi-me de imediato do potencial desta nova forma de entretenimento e consegui convencer o meu pai a pedir dinheiro emprestado para podermos comprar um projetor. Passámos então a andar de cidade em cidade, projetando o filme de Edwin Porter, The Great Train Robbery. O dinheiro ia entrando no nosso cofre e, a 28 de maio de 1905, resolvemos construir um anfiteatro onde o público pudesse ver os filmes sentado. No entanto, era muito difícil encontrar material porque o consórcio de Edison tentava sabotar os independentes. Decidimos então passarmos nós próprios a produzir os filmes. Para podermos cobrir todo o território dos Estados Unidos, Sam abriu um escritório em Los Angeles em 1912, enquanto Abe e Harry se instalavam em Nova York. Quanto a mim, fui para São Francisco.
O nosso império começava a tomar forma e quando a Primeira Grande Guerra começou, fizemos filmes de propaganda para o exército. Foi nessa altura que a sorte nos sorriu. Sam levou a melhor sobre a Fox e adquiriu os direitos de um best-seller, Os Meus 4 Anos na Alemanha, graças a um enorme bluff. Falou nos nossos imensos estúdios e nos nossos alegados meios financeiros. Empreendedores e argutos, lá conseguimos levar o projeto a bom termo. O filme foi um enorme sucesso, gerando $130 mil de lucros. Podíamos agora mudar-nos para Hollywood e instalar-nos ao lado dos estúdios Griffith. Graças a um empréstimo de $1 milhão concedido por Muttley Flint, um banqueiro de Los Angeles, pudemos então começar a trabalhar realmente no cinema. E depois de estarmos solidamente estabelecidos, começámos a procurar uma estrela que pudesse personificar os nossos valores. O ator que ia representar os anos áureos da Warner era eu, James Cagney, nascido a 17 de julho de 1899. As minhas origens são irlandesas e era uma criança magricela de cabelo ruivo, a quem chamavam Cenoura. Como tantos outros imigrantes que tinham vindo da Europa, a minha mãe era uma mulher voluntariosa que transmitiu a sua religião e boas maneiras aos filhos. Era ela quem nos protegia num dos bairros algo violentos de Nova Iorque. Éramos pobres, mas honestos, apesar de termos um pai alcoólico e jogador, e todos os domingos íamos à missa. Devido à minha baixa estatura, tive de aprender a defender-me e era bastante bom com os punhos. Até quis ser pugilista profissional, dizendo à minha mãe que era uma boa maneira de ganhar dinheiro. Para além do boxe, gostava de desenhar e de ler, e também fazia sapateado. Na verdade, a minha faceta de durão era apenas superficial. Era ainda um miúdo quando o meu pai morreu, que foi um rude golpe. Todos os membros da família Cagney tiveram então de ajudar ao sustento do lar e a mim coube-me vender jornais e trabalhar numa livraria. Já em adolescente, tive aulas na Universidade de Artes de Columbia. Os meus irmãos Ed e Harry fizeram o curso de Medicina e o mais novo, Bill, abriu um estabelecimento. Mas a minha história começou realmente no dia em que fui com o Harry ao teatro. Ele apresentou-me aos seus amigos da companhia que ficaram muito divertidos perante os meus dotes de dançarino. Comecei a trabalhar como figurante e o meu primeiro papel obrigou-me a vestir-me de mulher. Em 1920, participei numa peça na Broadway, onde conheci uma jovem atriz chamada Frances Willard Vernon, mas a quem todos tratavam por Billy. Foi amor à primeira vista e, contrariamente ao habitual, ficámos casados 64 anos. Um recorde em Hollywood. Juntos encenámos o nosso próprio número musical sob os nomes artísticos de Vernon e Nye. Alguns meses depois partimos para a Califórnia para ir ter com a mãe de Billy. Íamos vivendo a vida sem nada programarmos, à espera de um sinal do destino. No dia 4 de abril de 1923, os irmãos Warner fundaram a Warner Bros. Pictures Corporation. Harry era o presidente e Jack o diretor de produção. A vaga de antissemitismo que varria essa época preocupava os donos dos grandes estúdios que tentavam que os seus atores os representassem. Gloria Swanson pela Paramount, Lon Chaney pela MGM. Para piorar as coisas, Hollywood foi assolada por uma série de escândalos e William Hayes colocou a indústria do cinema sob vigilância, introduzindo o primeiro código de censura moral. Felizmente para eles, a primeira estrela dos irmãos Warner manteve-se longe de sarilhos, mas não teve a sua fotografia estampada nas primeiras páginas dos jornais por causa de escapadelas ilícitas. Era originária de França, o berço do cinema, e trazia o métier no sangue. Esta primeira estrela, tão discreta e civilizada, era de facto um pastor alemão chamado Rin Tin Tin. Rin Tin Tin teve uma carreira extraordinária e morreu em 1932 nos braços de Jean Harlow. Para ter os trunfos todos na mão, Jack contratou Daryl Zanuck, um jovem produtor com ideias inovadoras. Contrataram o maior ator de teatro da época, John Barrymore, provocando com isso os risos irónicos dos seus congêneres, que não viam qualquer razão para pagar tanto dinheiro a um ator cujo público não poderia ouvi-lo. No entanto, o futuro provou que os irmãos Warner tinham razão. Precursores e visionários perceberam que este negócio seria daqueles que controlassem todo o processo, desde a produção à distribuição. Foi por esta razão que, a partir de 1924, Harry começou a comprar salas de cinema
permitindo assim à Warner Brothers ser a única empresa de Hollywood a produzir, montar e exibir os seus filmes dentro do seu próprio circuito. Convencidos que o futuro do cinema residia no sonoro, compraram a Vitagraph, numa altura em que apenas 5% do público falava inglês. E até compraram uma estação de rádio para anunciar os seus filmes. The camera's about up to speed now. We're taking this at about 80 feet a minute. Here's a tough word that I want to try. Keys crisp. Keys crisp. Produziram vários filmes sonoros, mas foi The Jazz Singer com Al Jolson que lhes valeu um êxito internacional. Jolson comprou os direitos de uma peça que tinha visto na Broadway, Penny Arcade, convencido que a sua adaptação para cinema seria um enorme sucesso. Logo a seguir, vendeu os direitos a Jack Warner, insistindo para que este contratasse as 2 estrelas da peça. A Warner contratou então James Cagney e a sua companheira por um mês, pagando-lhes $400 por semana. O destino tinha disposto as suas peças. O jogo podia começar. Os irmãos Warner faziam filmes de gangsters para mostrar ao público que o crime não compensa. A minha estatura, constituição e cabelo correspondiam àquilo que o público esperava de um membro da máfia, e o meu desempenho em Sinner's Holiday impressionou toda a gente. Jack chamou-me ao seu gabinete e ofereceu-me um contrato de 5 anos pelo mesmo salário. Assinei de olhos fechados, ainda não dominava todos os truques da profissão. Começámos então a trabalhar em The Public Enemy. Neste filme esmagava uma toranja na cara da minha amante durante o pequeno almoço e bastou isso para criar a lenda do tipo duro. Nesta época, os tiros disparados não eram pólvora seca e o público não se fartava dos rumores que rodeavam a produção. O filme foi um êxito e a minha carreira disparou. Não é difícil perceber porquê, pois no meio da depressão eu personificava todas as pessoas que sofriam com a pobreza e que, como eu, sonhavam em deitar a mão à sua parte do bolo. Aquilo que sempre gostei em Jack Warner era a sua visão daquilo que o cinema deve trazer ao público. Ambos pensávamos que o cinema tinha de animar o espectador. A sua visão humanista era coincidente com a minha. Contudo, após o sucesso de Public Enemy, apercebi-me que as estrelas de primeira grandeza ganhavam muito mais do que eu e parti para Nova York depois do Jack ter recusado dar-me um aumento. 2 dias depois, ele cancelou o meu contrato, mas eu mantive-me firme e o meu pequeno bluff acabou por resultar quando finalmente a Warner me ofereceu $1.400 por semana. Voltei assim à Califórnia. A máquina estava em movimento e a nossa colaboração catapultou a Warner para o topo da pirâmide em Hollywood. A nós juntou-se-nos uma outra estrela em ascensão, Humphrey Bogart. A Warner tornou-se um estúdio especialista em filmes sociais, filmes negros e filmes de género, refletindo pela primeira vez no ecrã aquilo que era a experiência do público na sua vida privada. Surgiu então um filme muito importante na minha vida, Anjos de Cara Negra, realizado por Michael Curtiz. Recebi um prémio para melhor ator e fui nomeado para um Oscar. Em 1938 ganhei $234 mil, um dos maiores salários do ramo. The slums of the big town, as packed with drama and danger as the squalid streets of some native quarter. In the heart of this melting pot of crime stands an oasis, where one man struggles against the forces that turn his loved ones to lives of violence and shame. Into this atmosphere walks the most ruthless character you have ever seen on the screen. A killer returning to the slums that nurtured him and to the man who, strangely enough, had been his boyhood comrade. I'm going to use your case as a crowbar to pry open and uncover this cesspool. I'm going to force the law, corrupt or not. I'm taking care of this job myself. Get Blackie up here right away. Now listen, Mac. I don't care how you handle Sullivan, but it's got to look like an accident with that priest. Leave that to me.
you doing up here? Go on, get out of here. Beat it. What's the matter with you? Want to get your skull full of lead? I thought you were smart as trying to stick your kids in a place like this. I couldn't stand by and watch him shoot you down, Rocky. O Jimmy fez sempre aquilo que queria. Era isso que o caracterizava e era disso que o público gostava. Mas na vida real era também assim, obstinado e um arguto homem de negócios. Processou-nos porque fizemos 5 filmes com ele, quando o seu contrato apenas falava em 4. Ele ganhou e nós recorremos da sentença. Ligou-se então à Grand National, com quem fez 2 filmes, mas após o seu fracasso comercial, negociou connosco o seu regresso. Recusei-me a deixá-lo fazer qualquer outro papel que não fosse o de gangster. E quando Anjos de Cara Negra estreou, o público viu o James Cagney que conhecia e amava. Foi nessa altura que soube que ele tinha adotado um menino e uma menina. Era a altura de lhe oferecer outros papéis e, com isso em mente, negociei os direitos de um musical. Jimmy ficou muito satisfeito por interpretar outra personagem. O filme estreou logo após o ataque a Pearl Harbor ter reforçado o sentimento patriótico americano. E foi um triunfo. Curtain going up. Curtain going up. Places, please. Overture, stand by. I'm a Yankee Doodle dandy. Yankee Doodle do or die. A real live nephew of my Uncle Sam, born on the 4th of July. He's got a Yankee Doodle sweetheart. She's his Yankee Doodle joy. Yankee Doodle take to London just to ride the pony. He is a Yankee Doodle boy. Why are you so concerned, Faye Templeton? Oh, I don't care for Templeton. I'm looking out for you. Ever think about yourself? Not much lately. Haven't had time. The minute I saw you without your beard, I knew here was a little boy who needed a lot of looking after. So I gave myself the job. There are a lot of singers, you know, but very few really good looker-afters. Jimmy recebeu o seu primeiro e único Oscar das mãos de Gary Cooper, numa altura em que a indústria do cinema era abalada por uma caça às bruxas, levada a cabo por um grupo de maníacos. And it seems that quite a number of people have thought a good job has been done. And that makes me very happy. And just one added thought, I might say, it was a pretty good part. Thank you. Várias estrelas da Warner foram chamadas a depor. Em 1946 foi declarada uma greve nos estúdios e eu tive de denunciar certos comunistas que trabalhavam para mim para proteger a firma. Pelo seu lado, o Jimmy não estava preocupado, apesar de ter fundado a Associação de Atores em 1934 e de ter lutado pelos direitos e estatuto social da sua profissão durante muito tempo. Neste funesto período de perseguições, pouco tinha a temer, já que, durante o seu interrogatório, os membros do gabinete do McCarthy até lhe tinham pedido para autografar uma fotografia. A sua visão política tinha mudado e ele trocara o seu socialismo empenhado dos anos 20 por um conservadorismo tranquilo, tal como acontece a tantos de nós depois de termos tido êxito na vida. Após o triunfo de Yankee Doodle Dandy do reconhecimento pelos meus pares, deixei a Warner para fundar a minha própria firma, a Cagney Production, com o meu irmão Bill na chefia. Éramos distribuídos pela United Artists. O nosso primeiro filme, Johnny Come Lately, foi um fiasco e o argumento do segundo filme, Blood in the Sun, também não resultou, apesar da minha atuação num papel que fugia ao meu estilo habitual. Estes 2 desastres financeiros minaram a nossa empresa e, para piorar as coisas, a minha mãe morreu. Pelo seu lado, os membros da família Warner tinham-se envolvido numa disputa violenta. Harry, casado e fiel, não podia tolerar que o irmão Jack traísse a mulher sem pensar 2 vezes. Apesar da vida pessoal de Jack ter mais baixos que altos, a sua vida profissional ia de vento em popa. Começámos então a trabalhar em Fúria Sanguinária. Desta vez dei o meu próprio contributo para este filme, onde mais uma vez fiz o papel de um gangster psicopata. Fui eu quem propôs a Raoul Walsh, o realizador, que me fizesse sentar nos joelhos da minha mãe para reforçar a atmosfera incestuosa. Quanto à cena da prisão, reagi tal como vi os loucos reagir numa das minhas visitas ao hospício.
Este papel marcou-me profundamente por causa da violência descontrolada e do sofrimento da minha personagem. Já fazia de dura há mais de 20 anos e começava a sentir-me cansado. You won't get away with it, Cody. Cody, huh? You got a good memory for names. Too good. How do you like that, boys? A copper. And I was going to split 50-50 with a copper. Now tell me you're glad to see me. Only say it slowly. All I wanted was for you to come back. That's the truth. I love you, Cody. I love you. Ed. Still getting nerves? Pelo seu lado, os irmãos Warner tentavam vender o estúdio, mas Harry decidiu que ou vendiam tudo e deixavam a indústria todos juntos ou nada seria vendido. Em 1956, Jack atraiçoou a família e, tendo encontrado um comprador, antecipou-se nas negociações para conseguir ficar com o seu lugar de presidente do Conselho de Administração. Harry morreu aos 76 anos de idade sem voltar a ver os irmãos. O Jack nem sequer foi ao seu funeral. Foi o final de uma dinastia e o começo de uma nova era. Cansado de um cinema que já não apreciava, Jack Warner vendeu as suas ações a 14 de novembro de 1966 por $24 milhões. Na qualidade de independente, produziu ainda Bonnie and Clyde e Wait Until Dark e, finalmente, o seu último filme, Camelot, um espelho da sua própria saga. O homem que tinha imposto o filme negro, o homem que tinha produzido Casablanca, o homem que dominara Hollywood, estava por sua própria conta. Já ninguém precisa de mim. Já não sou Jack Warner. Sou apenas um judeu rico, afirmou. Um ataque de coração confinou-o a uma cadeira de rodas, tendo vindo a falecer aos 86 anos, vítima de um edema cerebral, no dia 9 de setembro de 1978. Deixara instruções precisas à sua mulher, onde estipulava que queria ser sepultado longe da família. Quando era ainda um jovem contratado por Warner, James Cagney respondera assim a uma pergunta sobre quais eram as suas ambições. Retirar-me para o campo. O seu desejo foi concretizado. Retirou-se para o seu rancho e realizou o seu sonho de construir a sua própria casa. Em 1974, seguiu as pisadas de John Ford e recebeu a homenagem do Instituto do Filme Americano. JL, Jack Warner, who gave me a name I shall always cherish. Affectionately, mind you. The Professional Againster. Coppola ofereceu a James Cagney um papel no filme O Padrinho, mas este recusou. Milos Forman conseguiu, no entanto, fazê-lo sair do seu refúgio para fazer um papel em Ragtime. Os 2 meses de filmagem em Inglaterra correram bem. James Cagney compareceu à projeção do seu filme na presença da rainha. Celebrou depois as bodas de diamante do seu casamento com Billie, a união que foi a base da carreira exemplar deste homem que declarara a Jack Warner estar naquele ramo para ganhar dinheiro e não para se tornar ator. Ao longo da sua vida, fez 63 filmes. Morreu cercado pela família em 1986. Jack Warner e James Cagney, 2 pioneiros que fizeram Hollywood e que trabalharam juntos, apesar das suas diferenças. Versão portuguesa via satélite.